Agora a gente vai para a segunda parte das gravações do vídeo. E eu vou usar algumas fotos aqui que vão aparecer atrás de mim. E eu vou comentá-las, né? Mostrar como foi o começo inusitado da Memorável. E vocês vão gostar bastante, tá bom? Memoráveis, vamos lá. Olha só. Tudo começa aqui, né? Essas postagens aqui, elas estão arquivadas. Elas mostram as minhas primeiras postagens aqui da Memorável, ou melhor, não era Memorável naquele tempo, né? A minha empresa era a Land Design, que é a área que eu trabalhava. Eu fazia alguns logotipos, algumas marcas para algumas empresas, né? Eu fiz algumas aqui, da escola Arca da Criança, que tem até hoje, né? Via de Sabores. Quem não conhece Via de Sabores, foi a empresa da minha mãe, né? Trabalhava com almoços, quentinha, e faliu. Depois eu vou chegar nessa parte, né? Fiz convite de casamento, cardápios, identidade visual, panfletos, né? Eu tinha começado e parei na mesma hora. Foi uma experiência horrível que eu não quero nunca mais passar. E a última foto ali, olha só, tá vendo bem pequeno ali, olha bem lá em cima. O nome é Amor em Quadrinhos. Né? Aquela logo ali que eu fiz foi para uma amiga que eu conheci na igreja. E ela trabalhava com quadrinhos de papel. A moldura era feita de papel. E aqueles quadros ali no fundo da logo foi a causa de a Memorável ter começado. E eu vou explicar a vocês. Vou aumentar aquela postagem e mostrar a vocês. Estamos aqui, olha só. Eu tinha postado essa marca que eu fiz para a Amor em Quadrinho. E a cliente achou que eu trabalhava com quadrinho. Tá aqui o comentário dela. Eu tirei o nome, tirei a foto, né, para preservar a imagem, né, da pessoa, não tem nenhum problema. E ela perguntou qual o valor dos quadrinhos. Foi nesse dia, né, que eu não sabia que a partir disso, desse comentário, eu começaria a trabalhar com papel, né, com artesanato e futuramente, né, com presentes autorais. E quando ela perguntou, né, eu vi uma oportunidade de começar esse negócio. Assim, não foi muito certo, eu só quis tentar mesmo, assim, por brincadeira mesmo. Eu fui lá no YouTube, pesquisei como é que fazia esses quadrinhos de papel, precifiquei e mandei para cliente. E depois que eu passei o orçamento, né, para cliente, né, a gente acabou que não fechou o pedido, né, mas eu fui fazer os quadrinhos, né, os meus primeiros quadrinhos, aquelas fotos da outra postagem. Os quadrinhos era da minha amiga que fazia esse quadrinho. E eu comecei a fazer os meus. O primeiro meu foi esse aqui. Deixa eu mostrar a vocês. Aqui, ó. Nossa Velha Infância. Foi o meu primeiro quadrinho. Fiz em homenagem à minha irmã. Essa música aqui a gente diz que é nossa. E aqui foi uma transição, né? Como vocês podem ver, eu tinha feito essa logo ainda. Que por sinal foi para um cliente que nunca me pagou. Normal isso, né? Quando a gente não sabe pedir 50% acontece isso. E também essa aqui é uma cliente querida, que se não me engano até hoje ela acompanha a gente. Essa aqui é minha pequena. Até hoje ela acompanha a gente. E houve a transição, eu nunca mais fiz as marcas, né? Só os quadrinhos. Paralelo, né, a esse tempo que eu comecei a fazer os quadrinhos, as pessoas começaram a me pedir e começou a dar muito certo, porque o público que mais estava atingindo era o público feminino e principalmente as mães, né? Eu comecei a fazer aqueles quadrinhos que coloca a foto do bebê, o dia que ele nasceu, o peso do bebê quando nasceu, a foto do pezinho dele. Então eram muitos quadrinhos de maternidade que eu fiz. Foi durante um ano ou dois, eu nem tenho ideia. Mas foi muito quadrinho que eu fiz. E em paralelo a isso, minha mãe trabalhava com quentinhas, né? Com almoços, né? Delivery. E ela estava passando por uma fase muito ruim, né? Chegou ao ponto de a gente não ter nem comida em casa para comer. Então foi muito pesado. E ela tinha que fazer quentinha, acabava o expediente, ela tinha que fazer. Infelizmente, depois de muito tempo, né, lutando, tentando, o negócio dela deu errado, né, quebrou, ela teve que fechar, né, mas ela continuou comigo. Cadê aqui? Essa foi a primeira caneca que eu fiz pra ela, né, chegou esse modelo aí.
que a gente nem coloca mais no catálogo porque eu sou muito chato com qualidade de produto. Infelizmente é um tipo de caneca que eu não achei legal trazer para vocês mais. E ela trouxe, né, toda essa experiência que ela teve com a outra empresa dela, que era a Via dos Sabores, e aplicou na Memorável, que antes não era Memorável. Mas o atendimento dela sempre foi excepcional. Ela tem um olhar para a pessoa que é tão empático, tão lindo, que eu não consigo ser como ela, infelizmente. Mas cada um tem sua qualidade e a gente se complementa. E foi nesse tempo aí, né, que eu entrei na faculdade de design para melhorar, né, as minhas técnicas de criações, de observação visual, senso crítico, entre outras coisas. E eu tinha melhorado bastante, principalmente com design de produto, algumas coisas assim. E organização visual, que eu não tinha nem um pouco quando eu tinha começado. Então foi dando uma melhorada aí, né? Como a gente tá na trend, né? A gente começa, depois melhora. E a gente começou a fazer uns quadrinhos mais coloridos, com outros tipos de papel. E trabalhar com canecas, como vocês podem ver. Né? Garrafas a gente começou a fazer também. E algumas embalagens, né? Especiais, personalizadas. E foi aí que as coisas começaram a caminhar pro rumo da Memorável mesmo. Né? Ainda era Alan Design, não era Memorável. Até que chegou nesse dia aqui, ó. Esse foi o último quadrinho de papel que a Memorável fez. Né? A gente tava saindo desse espaço aí, que era a nossa garagem. Né? Eu esqueci até de contar. Os quadrinhos eu comecei a fazer no meu quarto, né? Minha cama era minha cadeira e minha avó tinha uma mesa de bar, aquelas mesas vermelhas. Eu não sei se é da Brahma, alguma coisa assim. A gente tinha aquela mesa e era a mesa que eu usava para fazer os cortes, os papéis dos quadrinhos. Então começamos bem simples mesmo. Depois a gente começou os pedidos começaram a aumentar, a gente foi para a sala. Da sala a gente foi para a garagem, que é aqui. Esse local onde a foto foi tirada era na garagem. E depois a gente foi para a loja lá na avenida, que a gente não tá mais. A gente começou a trabalhar com algumas caixas, embalagens de papel personalizada. Como vocês podem ver, né, para Páscoa. Os produtos mais personalizados, como aqui da cantora Taylor Swift. Né, os bastidores, minha gente, épico. Né, os bastidores, cadê? Tem esse aqui que eu fiz pra Fernanda, minha amiga. E foi uma descoberta, assim, né? Eu queria muito trabalhar com bastidor. Só que eu comecei a ver que era um produto muito caro pra gente ter começado. Só que eu descobri uma técnica, né? Eu vi que eu podia personalizar os bastidores sem ser bordado. Né? Eu podia fazer com sublimação mesmo. E a gente começou a fazer, né? Esses mesmo aqui, branco. Aqui eram com vinis. A gente fazia o corte na silhueta. E passava pro tecido e botava no bastidor. Né? E a gente lembra que a gente gravou até vídeo no YouTube sobre isso. Essa foto aqui me dá uma nostalgia. Porque a gente tá nesse ano aí um passo da pandemia, né? E eu tinha comentado aqui no final do texto falando sobre como seria 2020, né? Que seria um ano de muitas lutas, muitas vitórias, conquistas, mas também muitas lutas, né? E acabou que veio mesmo, vieram muitas vitórias, muitas lutas. Mas esse período aqui eu estava fazendo uma reunião com minha mãe, né? Avaliando tudo que a gente conquistou. E há tanto tempo atrás assim eu já estava analisando as nossas conquistas, então imagine, cada ano as conquistas se acumulam. E infelizmente parece que chega um ponto que a gente esquece elas e vale muito a pena a gente recordar cada uma para ver tudo que a gente passou e que tudo valeu a pena, né? E foi um período que a gente estava começando a entender sobre marketing, essas coisas. E o Mário ajudou muito. Quem lembra aí do Mário? Essa parte aqui é a parte que eu mais gosto, né? Que é a virada de chave da Memorável. O que fez a Memorável se tornar tão especial assim, né? Tão única. E começou aqui. Pode parecer que é só uma taça do Dia dos Pais, mas foi uma das meus primeiros trabalhos com estampa autoral, né? Eu tinha acabado de começar a tentar criar minha própria caligrafia
não era lá essas coisas, né? Mas já era o início de tudo, né? E depois disso só foi muito desafiador, né? Porque a gente começa a pensar que não dá para essas coisas, que a gente não tem um dom, né, de fazer esses desenhos assim, mas a prática leva à perfeição, né? E hoje o que eu mais tenho é gente querendo que eu venda minhas estampas, só que eu não faço isso. E essas duas bonequinhas aqui foi o motivo de eu ter começado a fazer minhas próprias estampas, né? Essas bonequinhas eu fiz baseado na arte de um artista que eu conheci pelo Pinterest. E, bom, eu tinha postado a caneca depois de pronta com essas duas bonequinhas que a cliente pediu que eu fizesse parecido com essa artista. E depois de muito tempo, muitos meses mesmo, a artista ela foi no meu Instagram, no meu direct e me denunciou por copiar o trabalho dela, né? Só que ela foi muito educada, né? Ela pediu que eu tomasse cuidado com as minhas referências. E eu não sabia que aquilo ia causar um problema, né? A gente na inocência acha que isso não leva a nada, mas chegou a esse ponto que eu passei essa vergonha. Eu assumi meu erro, pedi desculpa, apaguei os produtos, né? Foto aqui, essa foto que eu coloquei lá no feed, né? Ela tem tanto significado pra gente, né? Ela foi uma foto de 360 graus que eu fiz naquele dia e eu nem sei porque eu gravei isso. Tô fazendo a ligação. Dá claro. Aquela lona preta lá, né? Muita gente não entende. Mas ali, minha gente, tinha um buraco no teto. Tava fazendo pingueira bem em cima de onde eu tava criando as estampas. Então eu tive que aglomerar ali embaixo daquela lona. Todo o maquinário que não podia molhar, né? Meu computador, as prensas das canecas, impressoras, tudo tinha que ficar ali. E a gente fez uma bugiganga e aquela lâmpada lá atrás, com cano de água, né, com o fio e a lâmpada. Então esse espaço aqui ficava depois do quintal da casa e a gente utilizava para fazer os trabalhos manuais da gente. Esse dia, eu acho que foi um dos dias mais absurdos que a gente já passou, né? E a gente era muito, muito pequeno ainda. E a gente pegou muita encomenda pro Dia dos Namorados. E chegou ao ponto de a gente não ter conseguido dar conta porque teve maquinário que começou a dar errado. Principalmente a nossa máquina de corte de papel. Se você olhar bem direitinho ali, as caixas são até tronchas, né? E assim, a gente tinha pegado essa cliente, essas embalagens de bolo, que é uma cliente maravilhosa, tá aí fazendo sucesso, né? E a gente decepcionou ela, né? O produto não saiu como esperado, o maquinário não melhorava, a gente não tinha tempo para levar para conserto e foi horrível, né? Mas aí a gente superou esse dia, né? Passou. A gente podia ter desistido, mas não fez isso. Essa foto aqui é muito especial pra gente, né? Foi quando a nossa relação com o Sebrae começou a ficar bem mais estreita. A gente começou a aproveitar mesmo o Sebrae e foi uma feira que teve aqui no Benedito Bentes, né? E foi surreal. A gente teve treinamento de atendimento, né? Teve divulgação, passou no jornal, foi uma divulgação extrema que o Sebrae fez. Mas infelizmente, né, as pessoas estavam lidando ainda com o medo da pandemia e a gente não teve tantos visitantes e as vendas foram péssimas, mas foi muito lindo porque ainda assim no último dia todos eles aqui, ó, participantes, começaram a comprar os produtos uns dos outros. Eu lembro quão emocionante foi isso, né? Eu lembro que tinha muita gente chorando, mas era chorando de emoção mesmo, de carinho, de abraço. Foi muito legal. E a gente começou a ter esse senso de vendas aí. E mais ou menos naquele período do ano, né, que a gente tava fazendo a feira, a gente conheceu essas duas mulheres incríveis. Raíssa França, Meline Lopes, né, maravilhosas. A gente patrocinou o Eufêmia Cast, que era um projeto do portal Eufêmia, né, e foi um período muito maravilhoso. Né, a gente passou em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, patrocinando os presentes das entrevistadas. E foi o que deu uma alavancada aí na memorável de ser conhecida em Maceió. Né? As pessoas começaram a prestigiar nossos produtos autorais
e a gente começou a alcançar outros públicos, né? Mulheres mais empoderadas, mulheres mais empresárias, né? Fortes, inspiradoras, né? Quem aí não lembra do bastidor que a gente fazia para elas, né? Você inspira, né? É uma frase que marcou muito esse ano, né? E foi uma relação que a gente teve de parceria. Acho que é a melhor parceria que a gente fez em todos os anos. Lindo, amei. Dá pra pendurar aqui, eu quero, Caio. Não sei, Ai, amiga. gente, eu tava paquerando a plaquinha de vocês. É, e agora eu tenho. Pra você colocar no seu Você perguntou escritório. onde era que fazia a Memorável Maceió. É um pessoal de produtores locais. E essa parceria, né, foi responsável por fazer a gente escutar uma das frases que a gente mais ouviu em qualquer evento que a gente ia, eu e minha mãe, né, palestras do Sebrae, qualquer lugar, as pessoas diziam: eu já ouvi falar desse nome em algum lugar, o nome memorável, né? E a gente falava: não, a gente é da Memorável, e as pessoas: eu conheço em algum lugar. E foi essa disseminação aqui, né, os produtos que a gente patrocinou para essas pessoas incríveis, né? Essas aqui são duas atrizes do Portas do Fundo. Eu lembro do nome dessa aqui, que é a Maria Clara. Essa aqui infelizmente eu esqueci. Mas foi muito. Até o dia, né, que infelizmente a gente foi convidado para esse evento aqui de despedida do Eufêmia Cast, né? Eu ia falar Portal Eufêmia. Mas o Portal Eufêmia, né, continua até hoje, né? É um sucesso aí no Nordeste. Teve até premiação que a Raíssa França ganhou, né? E melhor repórter, jornalista, desculpa se não lembrar o título. Mas é um portal que até hoje a gente apoia, né? A gente sempre está compartilhando, que é um portal que leva a sério a mulher, né? Ele traz notícias referentes ao mundo feminino, né? Alguns feminicídios que aconteceram, né? Questões relacionadas aos direitos da mulher. E, né, a gente sempre apoiou isso porque essa parceria só deu certo porque a gente acreditou um no outro. Eu digo muito isso à minha mãe, que eu acreditei muito no projeto dela, que era verdadeiro, era sincero, e elas acreditaram na gente também. Esse encontro aqui, né, que foi do Sua Lenda, né, criado pela Tayane, né, do Miss Brasil Plus, né, foi fruto do portal Eufêmia, do Eufêmia Cast. E minha mãe, no dia da despedida do Eufêmia Cast, né, ela conheceu a Olivia Gama, né, ela é uma modelo incrível, essa mulher, muito inspiradora também, inclusive contou a história dela no Eufêmia Cast. E ela teve um grande carinho pela gente, né, ela conheceu a gente pessoalmente lá na despedida, no evento. E ela apresentou minha mãe a esse evento aqui, que ela foi sozinha, ela estava com muito medo de ir sozinha, mas ela teve que tomar coragem, né, e foi onde tudo começou. Minha mãe começou a ter oportunidades de falar sobre a Memorável, falar sobre a história dela, que é incrível, né, e a coisa só começou a crescer, né. E aqui é uma transição, né, aqui é o vídeo da minha mãe se despedindo do Eufêmia Cast. E aqui é quando minha mãe conheceu pessoalmente a Tayane, que no futuro viria a ser uma parceria, né, com o Miss Brasil Plus. Aqui é a Simone, maravilhosa. E aqui foi uma feira que a gente teve no evento da Tayane. E a gente também teve a parceria que a gente teve com a Orbe, né, as meninas da Orbe, que é a Raíssa e a Carol. E foi uma oportunidade incrível, porque a gente veio também a conhecer a Bel Alvi, que também investiu nos nossos produtos para os eventos dela. E foi o networking faz isso, né? Ele faz a gente encontrar pessoas que mudam a nossa vida, mudam a nossa história. Por isso que eu sempre falo pro pessoal, começa pelo Sebrae, e lá você vai encontrar pessoas incríveis, que você vai trocar experiências incríveis. E começa assim. O tempo passou, né? E a gente chegou a esse resultado, né? Os produtos começaram a ficar mais sofisticados, né? O meu design começou a dar uma evoluída, né? Eu comecei a dar atenção muito mais aos detalhes, né? Isso é uma prova de que não é só fazer faculdade, tem que ter a prática, né? A experiência, né? Construir mesmo algo diferente, né? O verde começou a fazer mais parte da Memorável, porque o verde tem muito significado no processo de evolução da nossa empresa, né? Ela representa a natureza, que é uma das minhas principais inspirações,
Como vocês percebem, tem muitos elementos da natureza que inspiram o design da Memorável. E também o verde, ele traz muito essa sofisticação, essa riqueza de detalhes, essa prosperidade para os nossos clientes. Tá muito lindo, né? Coisa, né, que começou a fazer parte bem da identidade da Memorável foram os produtos da Tainá. Né? Os produtos de madeira dela são excepcionais. Né? Ela tem um trabalho autoral também, né, de madeira. E é surreal porque você não acha em qualquer lugar. Aliás, você não acha em lugar nenhum, só nela. Ou os produtos que ela criou para Memorável você só acha aqui na Memorável. Então ela tem um olhar muito incrível, muito metódico em tudo que faz. Né? Essa coadora Albapinos, que faz parte da Memorável já faz acho que mais de um ano, né? Ele deu uma evoluída aí no design, ficou mais curvilíneo, ficou mais elegante, né? E a Tainá ela sempre traz isso pra gente, que torna a Memorável muito mais especial, muito mais diferenciada nos produtos que a gente faz. Quando chegou ao dia de hoje, né? A gente realizou esse sonho, né? Uma conquista aí realizada no começo do ano praticamente. É muito legal, né? Muita coisa ainda vai acontecer, eu sei disso. E tudo que eu contei é pouco, né? Sobre o que aconteceu na Memorável. Eu queria muito poder contar mais coisas, mas é muita coisa mesmo. Daria para escrever um livro, né? Ainda mais se juntasse a minha história com a da minha mãe, né? O encontro da nossa história. E agradeço muito a vocês, meus clientes, né? Que essas coisas só acontecem graças a vocês, né? A gente só consegue continuar com vocês, né? E é muito lindo isso. Espero que tenham gostado de ouvir um pouco da nossa história, né? Eu ouvi muito, na verdade foi um pouco. E mais tarde minha mãe aparece aqui para falar com vocês também.